Vamos lá, Tiago 3. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo na carta de Tiago aos irmãos dispersos pelas 12 tribos. Lembrando que quando Tiago fala que está escrevendo aos 12 tribos, ele não está escrevendo para os judeus da 12 tribos, ele está escrevendo para os crentes convertidos que estão espalhados por conta da perseguição e que foram se refugiar no meio das 12 tribos, porque judeu, ele sempre busca refúgio onde tem judeu, né? Então, é isso. Então, por isso essa carta, ela é uma carta para o povo cristão convertido, mas para um povo que estava lá no meio, vivendo no meio do judaísmo ao mesmo tempo, do povo judeu, naquelas tribos espalhadas. A perseguição era acirrada. Como a gente viu do verso 1 ao 12, Paulo vem falando, Tiago vem nos dizendo, que parece-nos que tem irmãos na igreja querendo saber mais do que os outros. Parece que tem irmãos na igreja que estão se colocando na posição de mestres, querendo ensinar, sem ter de fato tido o chamado. E ele agora, no que nós vamos tratar hoje, parece que esses irmãos que estavam se levantando na igreja, se colocando na posição de líder, de pregadores, de professores, de mestres para a igreja, de ensinadores, de doutrinadores para a igreja, me parece que nós vamos perceber que eles não tinham o chamado, que eles estavam se colocando naquela posição simplesmente porque queriam estar numa posição de liderança, e aquilo está causando problemas na igreja, no meio daqueles irmãos. Pelo menos é o que nos deixa transparecer o texto. Eu sei interpretar o texto, explicar o que os versículos explicam, mas se ele está falando essas coisas, é porque de fato estava havendo algum tipo de problema e estava tentando resolver aquilo. Então por isso que eu digo que parece que estava havendo isso. E ele vai falar que irmãos estavam se colocando na posição de mestre, mas tinham que entender que eles iam se colocando também numa posição para receber um juízo maior. Porque quando você ensina alguém alguma coisa, você vai ser o responsável pelo aquilo que aquela pessoa está crendo. E ele vai trazer aqui exemplos dentro da igreja. Isso estava trazendo discussão, divisão dentro da igreja. Irmãos ali uma hora abençoando, outra hora amaldiçoando, usando a língua de forma errada, de forma errônea. E agora, só que ele começa ali falando como se fosse para líderes, depois ele continua falando a partir do verso 3, do verso 4, agora para a igreja toda, para os irmãos, independente se estão na liderança ou não. Porque os líderes, irmãos, porque o fato de estarem pregando não quer dizer que eles não precisam ouvir e aprender também. É por isso que nos 2 primeiros versículos Tiago fala para quem está ensinando, e depois ele coloca todo mundo num balaio só, como o Clésio gosta de brincar, né? Então, no verso de número 13, agora, ele continuando aí dentro desse mesmo contexto do capítulo 3, ele vai dizer o seguinte, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele faz uma pergunta, já que tem gente querendo se colocar como líder, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele faz uma pergunta. Ok, como é que nós vamos conseguir identificar os que são sábios e que têm entendimento entre nós? Aí ele vai dizer, não são propriamente aqueles que estão ali na posição de líderes ensinando, mas ele pede que essas pessoas que são sábias entre nós demonstre a sua sabedoria através de quê? Verso 13, que demonstre por seu bom procedimento ou trato, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Então ele está falando para nós que as pessoas verdadeiramente sábias dentro da igreja, agora, tanto líderes que estão ali ensinando o povo, como a igreja como um todo, ele não deve mostrar a sua sabedoria, não é através simplesmente do conhecimento. Porque, irmão, o fato de alguém ter conhecimento não significa que essa pessoa é realmente convertida. Por exemplo, nós temos hoje a facilidade, antigamente quando eu era garoto, hoje eu estou com 48 anos de idade, mas quando eu era garoto tinha meus 17 anos, 16, 20 anos, 22 anos, a gente não tinha quase faculdade, era quase impossível você conseguir fazer uma faculdade. E hoje, o que é que tem hoje? Já prestou atenção? Em todo o bairro tem uma faculdade.
Em todo bairro tem uma faculdade, como Deus disse para Daniel, o saber se multiplicaria, né? Ele falou da ciência se multiplicando. Então todo bairro tem uma faculdade. Hoje você faz faculdade, você paga R$200 por mês para fazer uma faculdade, um curso superior. Hoje você faz faculdade pagando barato e fazendo de casa. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, liga o computador, vai fazer algo online. Então é uma facilidade muito grande. E dentro das próprias igrejas, aqui no nosso próprio ministério, a gente dá cursos para pregadores, para obreiros. É a forma de chamar, né? Um curso, né? Curso para pregador, para obreiro, aula, estudo, ensinamento. Hoje tem faculdade de teologia. Tem faculdade de teologia, algumas faculdades de teologia em Fortaleza. Você pode implantar um núcleo de uma faculdade de teologia aqui dentro do ministério. E você vai estudar, como foi o meu caso, estudar entre doutores, entre teólogos. E você vai ver que entre nós mesmos aqui, a gente conversando, às vezes você junta uma turma de irmão, o pessoal diz, crente fala muito, né? Você só vê crente calado quando está comendo. Então, fala muito. Então, porque todo mundo fica conversando ali, querendo, sei lá, debatendo conhecimento, debatendo o que conhece, e às vezes discordando, claro, isso é normal, concordando, enfim. Mas você vai para uma faculdade, no meio de doutores, de teólogos e tudo mais, você vê debates e mais debates, e intermináveis, e muitos ali de forma arrogante, de forma prepotente, achando que sabe mais do que os outros, pelo fato de ter tido uma faculdade. Como eu fui abordado com a camisa que diz que o dízimo não é obrigatório, o devorador não é demônio, fui abordado lá no shopping, lá na Avenida Bezerra de Menezes, aquele shopping que tem lá, não vou citar o nome de shopping, né? Mas aquele shopping que tem lá, e eu estava lá tranquilo, do nada o cara bate no meu ombro, aí bate no meu ombro e diz, isso aí está errado, ó. Eu sou teólogo. Ele falou logo isso, e já foi falando logo que era teólogo e estava errado. Aí eu falei para ele, eu também sou, né? Então vamos lá, vamos passear na Bíblia. Aí no final ele falou, não, realmente não é, mas ninguém pode falar, porque se falar o pessoal vai bagunçar a coisa e tal. Então quer dizer, o que você vê aí? Arrogância. As pessoas que acham porque leram um livro, ou 10 livros, ou gostam de ler livro, ler um livro por semana, eles acham que o conhecimento traz arrogância para eles. E é uma das coisas, quando você entra numa sala, pelo menos numa faculdade teológica, é a primeira coisa que o professor diz para os novatos: não deixe que o conhecimento te torne soberbo, arrogante. Você já viu um cursando de seminário, ou uma pessoa que está fazendo uma faculdade de teologia, que o pastor dá a oportunidade para ele pregar? Ele vem com palavras difíceis, querendo se apresentar o conhecimento e tudo mais, querendo aparecer mais do que os outros. Então isso a gente começa. Então Tiago está falando isso, irmão, que quem tem sabedoria ou inteligência, sabedoria, o conhecimento, não mostra isso propriamente com palavras, mas mostra através de quê que ele disse? Mansidão, sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras, ou seja, demonstra com bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria, que eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional também, para poder ficar melhor de entender. Então ele diz que sabedoria, conhecimento, claro, se mostra através de um procedimento humilde, de um procedimento mediante obras praticadas com humildade essa que provém da sabedoria. Então observe, você às vezes adquire o conhecimento, tem muito conhecimento, mas lhe falta a sabedoria para apresentar esse conhecimento que você tem. Porque quando você tem muito conhecimento e você tem sabedoria para apresentar ele, você vai apresentar ele de forma humilde. Deixa eu te dar um exemplo aqui, você entender o que é que eu estou falando aqui. Não sei se vocês já ouviram falar num cidadão chamado Franklin Ferreira. O cara é um dos principais teólogos do Brasil. Só para você ter ideia, aqui no Brasil, eu não sei quantos, mas ele é um dos pouquíssimos que escreveu um livro de teologia sistemática. Ele é um teólogo reformado, o Franklin Ferreira. Escreveu vários livros. Você sentar para ouvir uma palestra do Franklin Ferreira, eu não aguento ouvir 10 minutos. Eu não entendo nada. O cara só fala linguagem técnica, científica, difícil, você não entende nada. Aí você vai pegar um Augusto Nicodemos, que é tão teórico
teólogo quanto o Franklin Ferreira, e você bota o Augusto Nicodemo para pregar, você entende tudo que o camarada fala. E ele conhece tanto quanto o outro, mas ele desmiuça para poder as pessoas compreender o que ele está falando. Então aí Tiago está dizendo isso. A sabedoria, o conhecimento deve ser ministrado, apresentado com sabedoria, com humildade. Entenda isso, irmão. Eu vejo uns meninos aí que nunca tiveram vida de oração, nunca fizeram nenhuma mancha no joelho porque oraram. Na internet, criando canal, criando páginas aqui, perfil acolá, debatendo calvinismo, debatendo arminianismo, debatendo evolucionismo, debatendo criacionismo, debatendo um monte de coisa, cada qual se achando o mais importante, se achando o mais bonito, o mais sabido, como nós diz aqui, nós somos matutos. Aí você vê os caras literalmente arrotando soberba. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Que essa aí não é a sabedoria verdadeira. Sabedoria, o conhecimento verdadeiro tem que ser ministrado, vivido, apresentado com humildade. Você tem algum tipo de conhecimento? Seja humilde. Você tem algum tipo de conhecimento em alguma área? Seja humilde. Já viu? Então, ele vai dizer: apresente, seja sábio e inteligente. Quem é sábio e inteligente? Mostre com mansidão, sabedoria, mediante o condigno proceder de suas obras. Aí se eu fizesse uma pergunta: quem aqui é sábio e inteligente? O cabelo, eu ia dizer: eu sei, eu sou. É? Tá. Pois como é que você vai mostrar isso? O cara ia pensar que ia dar o microfone para ele falar. Mas não. Mostre isso com procedimento de humildade. Antes de você vir pegar o microfone aqui para tentar mostrar a tua sabedoria, primeiro viva a humildade. Primeiro reconheça que você não é nada, que você não é ninguém, que o teu conhecimento não te torna melhor nem mais importante do que as outras pessoas. Você entender isso, entender que você é menor do que qualquer outra pessoa, ou no mínimo igual a qualquer outra pessoa, e viver na humildade, respeitando o próximo, não se achar melhor do que ninguém, aí você começa de fato a viver a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Aí ele vai dizer: contudo, aí quer dizer, você mostra sabedoria com humildade. Contudo, ou se pelo contrário tem em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, que é de divisão, né? Facção é divisão, grupos, facções, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. O que ele está dizendo isso aí? Se vocês brigam e tem inveja no coração, aliás, se vocês abrigam inveja no coração, amarga, e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem mintam, nem neguem essa verdade. Ou seja, você acha que é sábio, você acha que tem conhecimento, mas o teu coração está cheio de quê? De inveja amarga, ambição egoísta. O que é ambição? Ambição é normal, todo mundo tem. Você querer comprar um celular, isso é um tipo de ambição. Eu quero comprar um celular, eu quero muito comprar, isso é uma ambição. Eu quero comprar um carro, preciso do carro, isso é uma ambição. Mas a ambição que ele está condenando aqui, a ambição é querer ter alguma coisa, querer possuir alguma coisa. Mas o que ele está condenando é o quê? A ambição egoísta. Aí se você tem ambição egoísta, o desejo de ter alguma coisa, alguém aqui tem desejo de ter alguma coisa? Eu tenho, pelo menos uma casa para mim eu tenho um desejo. Todo mundo tem desejo de ter alguma coisa. Mas esse desejo de ter alguma coisa, ele está falando aqui, que é um desejo, é ambição. Ela não pode ser egoísta. Mas então, se você se acha sábio, mas tem no teu coração inveja, raiva do irmão porque o irmão tem e tu não tem, mágoa do irmão porque o irmão possui e tu não possui, desejo do irmão ter prejuízo porque ele tem, ele está conseguindo e tu não está conseguindo, inveja amarga. E ambição egoísta, que tu só pensa em ti, não pensa em mais ninguém. Ontem o Clésio estava fazendo uma distinção, não sei se o Reginaldo lembra, da questão da pessoa ser um pregador e ser um pastor, né? Ele discerniu bem. Ele falou que o pregador, ele prega, ele traz a palavra, ele prega. E o pastor, ele tem um coração não só de pregar, mas o desejo de ajudar as pessoas. E ele estava falando ontem que nem sempre um pregador é um pastor.
E o cara pode ser pregador, mas não ser um pastor. Aí às vezes o cara tem o sentimento de pastor, mas não sabe pregar, né? Não consegue pregar, mas enfim. Então, ele está falando aqui, irmãos, por isso que pastorado é chamado ministerial de Deus, né? Quando se coloca ali sem Deus chamar, a pessoa não vai se importar nem conseguir cuidar de ninguém. Mas ele diz aqui o seguinte: se você tem inveja amarga, ambição egoísta, tudo que você pensa é só em você, tudo que você faz é só para você, você nunca pensa em ninguém. Se você compra uma rapadura desse tamanho, daquelas rapaduras desse tamanho, de meio metro, que você come ela sozinha, não pensa em dar um pedaço a ninguém. Se alguém vier pedir, você até dobra ela e esconde o pedaço no bolso, porque você não quer dar nada para ninguém. Você é ambição egoísta. Tudo que você pensa em conseguir, em alcançar, em ter, em possuir, só gira em torno da tua pessoa, de você mesmo. Ele está falando, irmão, como é que vocês são sábios tendo isso no coração? Como é que você pode se achar sábio tendo isso no teu coração, irmão? Ele diz que se vocês abrigam inveja no coração, guardem inveja no coração, inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso. Não se glorie do conhecimento que você tem. Irmão, tu tem inveja amarga no coração e é egoísta, não se glorie do conhecimento que você tem. Não se glorie, você não tem do que se gloriar. Não negue a verdade, está dizendo? Não neguem a verdade. Você não pode mentir contra a verdade. Você se coloca na posição de querer saber mais do que os outros, de querer instruir, de querer ensinar, mas teu coração é cheio de inveja, de egoísmo, você está mentindo contra a verdade. Você está sendo hipócrita, está mostrando uma vida que você não tem, que você não é. Está mentindo contra a verdade com as tuas próprias ações, porque tu não é aquilo. Ele está dizendo aqui que esse tipo de sabedoria, que você tem conhecimento, mas não anda na humildade, você tem conhecimento, mas o coração está cheio de inveja e egoísmo, o que é que ele diz no verso 15? Que esse tipo de sabedoria não vem do alto. Antes ela é o quê? Terrena, animal e demoníaca ou diabólica. Esse tipo de sabedoria não vem do céu. É uma sabedoria terrena, ela não é espiritual, ela é diabólica, demoníaca. Porque é assim que os doutores do mundo se prestam, né? Tiago está escrevendo para a igreja. As pessoas do mundo são assim, porque ele estudou, fez uma faculdade, se formou, tem 50 diplomas, anda num carro importado, pronto, ali já se acha a pessoa mais importante do mundo. Eles se acham que todo mundo tem que dar atenção para ele, que todo mundo, se ele estiver num lugar, não falar o nome dele, não citar o nome dele, não colocar ele no melhor lugar, ele quer o melhor de tudo, porque ele se acha o melhor. Ele está dizendo aqui, ele tem sabedoria? Tem, mas é uma sabedoria do mundo, diabólica, que não vem de Deus. Olha a diferença. Ou seja, então, se eu vejo alguém em qualquer lugar, e até mesmo dentro da igreja, falando coisas a respeito de Deus, mas sendo arrogante, prepotente, egoísta, invejoso, ele pode estar falando em nome de Deus, mas aquela sabedoria que ele tem não veio de Deus. Porque se tivesse vindo de Deus, ele ia apresentar aquilo com humildade, ia viver com humildade, ele não ia ser egoísta e nem ter inveja de ninguém, ele não ia pensar só nele. Aí é onde entra aquela questão do que nós podemos sim julgar. Se a Bíblia está me dando essa luz, me dando esse direito, posso julgar. Mas você vê muito isso, essa questão dessa arrogância, desse egoísmo, dessa inveja, dessa prepotência no meio de políticos, não é? No meio de políticos, no meio de magistrados que acham que pode atropelar todo mundo que tem um cargo importante, um juiz que acha que pode prejudicar todo mundo ali, botando processo para debaixo da pilha. Tem um processo lá, 1000 processos, do cara já está chegando, o cara aí coloca ela para debaixo lá, sei lá, prejudicando os outros pela autoridade que tem, pela influência que tem. Então esse tipo de sabedoria, irmão, ele não vem de Deus. Ele é terrena, sabedoria terrena, algo terreno, adquirido simplesmente na escola, numa faculdade, numa universidade, não é aquela coisa que vem de Deus.
Estava até dando um exemplo ontem. Um crente eleito que tem o Espírito Santo, analfabeto, como nós já tivemos aqui, irmãos, analfabetos. Temos. As pessoas não sabem ler. Se você pregar distorcer uma doutrina, ele não sabe ler, não conhece nada, mas ele vai dizer, está errado isso aí. Eu não sei explicar não, mas eu sei que está errado. Porque ele tem a sabedoria que vem de Deus. Aquela sabedoria que Deus dá para os seus eleitos, para discernir entre a verdade e a mentira, entre o engano. Porque ele diz, por que essa sabedoria ela é diabólica, terrena e demoníaca? Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ou seja, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Por que Tiago está falando isso para aquela igreja? Só por falar? Não, ele tinha um motivo para estar falando aquilo. Tinha irmãos se comportando de forma errônea. E Tiago achou necessário corrigir aqueles irmãos através da exortação. Era o papel dele como apóstolo, como pastor, como um missionário. Ele não estava ali para doutrinar a igreja. O Tiago não ia doutrinar a igreja do jeito dele, ou da forma dele. Ia doutrinar a igreja pela direção do Espírito Santo, pela palavra do Espírito Santo, que era o dever dele e era o papel dele. Você não pode só, irmão, querer que o povo venha para os cultos. Tudo bem, aqui a gente não pede dinheiro a ninguém. Você vai vir 1 milhão de culto aqui, você nunca vai ver a gente pedindo dinheiro para você, oferta, essas coisas, dízimo. Agora, numa igreja que pede todo culto, o cara pede dízimo, oferta, voto, aí sim eles têm uma preocupação de o povo vir, porque é a bodega deles. E domingo, naquela bodega, é o dia mais movimentado. Então ele tem que aproveitar o movimento dos clientes, porque os crentes estão vindo lá, os clientes estão vindo lá exercer, entre aspas, a fé deles. E aí, o líder lá tem que aproveitar aquilo ali para poder ele conseguir, astuciosamente, conseguir tirar o máximo de dinheiro que ele puder do povo, e as caixinhas de oferta ficar tudo cheia. E o cartãozinho, maquinazinha de cartão passando, e o pessoal. Então ele não se preocupa em ensinar o povo, em dar ao povo a exortação. Ensinar o povo o caminho correto da salvação, da vida eterna, do arrependimento. Dizer o irmão que está em adultério, que o irmão precisa se converter, que o irmão está fornicando, o irmão precisa abandonar a fornicação, que o irmão está tendo lucros desonestos, ele precisa abandonar a desonestidade, que nós temos que ter um bom proceder de santidade diante da sociedade. Ele não vai pregar isso, porque o interesse dele não é que as pessoas se salvem. Ele não vai trazer exortação, ele não vai trazer a doutrina bíblica apostólica, ele vai apenas trazer uma palavra que afague o coração das pessoas que estão ali, que as pessoas que estão ali só para isso, para serem afagados do seu coração, que na semana brigou com a colega de trabalho, está lá com o coração cheio de ódio, mas ela chega com o coração cheio de ódio, porque brigou com a colega de trabalho, que ela tem inveja, mas ela quer ir para a igreja, dar uma oferta, um voto, e ouvir Deus dizer para ela que ela vai vencer e que os inimigos dela vão ser destruídos. Sendo que ela está com o coração cheio de mágoa, de inveja, de ódio, mas ela quer ouvir aquilo ali, e é aquilo ali que ela vai ouvir, para poder ela voltar de novo no domingo que vem, trazendo mais dinheiro, mais oferta. Então não há uma preocupação de trazer uma exortação. Mas Tiago não tinha esse problema. Tiago não estava pregando numa bodega. Tiago estava tratando da salvação de pessoas. Ontem eu estava lá no meu pai, beijei ele, sentei com ele, depois fomos tomar café lá na mamãe. O Raul até viu lá o videozinho que eu coloquei no clube do canal, aquela fartura, era ovo, o negócio era pão com ovo, pode ter o que tiver, mas pão com ovo é o negócio. Mas assim, aí fui lá para o papai, dei um cheiro nele, sentamos lá, conversamos, e falamos lá a respeito, né, da velhice e tudo. Eu falei, irmão, essa aqui hoje pode ser nossa última viagem. Nós estamos aqui, viemos viajar para a missão, muitos já. Você acha que o pessoal que vai dirigindo para uma missão, para algum lugar, olha, hoje nós vamos sofrer um acidente, vamos morrer, você acha que é assim? O cara não faz nem ideia, é só mais uma viagem, ele morre naquele dia.
Então você está tratando de vidas eternas que estão aqui hoje, daqui a pouco atravessa a rua e morre atropelado. Vidas eternas que estão aqui hoje, daqui a pouco faz uma viagem, bate o carro, vira o carro, bate a moto e morre. Então por isso que Tiago tinha essa responsabilidade de ensinar os irmãos, ao invés de estar debatendo bobagem, está ensinando os irmãos o caminho da salvação. Mas infelizmente essa preocupação não existe mais nas bodegas de hoje. Porque as bodegas de hoje, chamadas igrejas, o negócio é o quê? Você acha que se eu tivesse aqui querendo o dinheiro de vocês, eu ia pregar o que eu prego? Meu irmão, ia pregar o que vocês querem ouvir. E prometer, pegar todos os versículos da Bíblia que fala de grandeza, de glória, de riqueza, e mostrar para vocês e pedir dinheiro, desafiar a fé de vocês. Mas menino, eu já estava numa Land Rover, morando lá no Alphaville, numa casa de 5 milhões de reais. É forte. Então, meu irmão, a sabedoria que vem do alto, que é a sabedoria terrena, diabólica, demoníaca, são pessoas com o coração cheio de inveja. Verso 16: inveja, ambição, egoísmo. Aí tem todo tipo de confusão, todo tipo de males ali. Todo tipo de confusão e todo tipo de males. Não que isso aconteça sempre. O que você acha que o Valdemiro Santiago, que congregava mais o Edir Macedo, vocês sabem disso, né? Ele era bispo lá da Universal, tem até vídeo dele lá. Os vídeos deles cortam, esconde muito, mas ainda aparece um dele lá, ele ainda bem gordão ainda, em pé lá no lugar, e passa o vídeo dele lá. Você acha que ele saiu de lá para quê? Para abrir aquela igreja dele. E hoje o principal que ele prega contra é exatamente contra a Universal. Você acha que o Edir Macedo saiu, ele abriu uma igreja de sociedade com o R.R. Soares, e ele saiu daquela sociedade e foi abrir a própria igreja dele para quê? Olhe para as duas. A petição de dinheiro, um enriquecimento às custas dos recursos dos membros. Aí você vai saber por quê. Porque aonde há inveja e ambição egoísta, há espírito faccioso de divisão e todo tipo de obra diabólica e demoníaca. Enquanto que eu vejo crentes humildes, que eram pastores, que eram pregadores, evangelistas, saíram dessas igrejas heréis e estão escondidinhos em algum lugar, achando que não pode pregar, porque não tem a tutela de uma denominação. Pastor Jardel, muitos falam comigo, eu era pastor aqui da igreja tal, mas eu queria pregar por aqui, mas eu não tenho nenhuma igreja, eu preciso da tutela de uma igreja. Irmão, você não precisa de tutela de ninguém, meu irmão. Você tem um dom, tem um chamado, você só precisa disso, vai fazer, meu irmão. Vai pregar nas ruas, na tua casa, onde você quiser. Mas nós temos que entender isso, irmãos. Onde tem inveja, egoísta, ambição, tem confusão em toda espécie de males. Agora, os 2 versículos últimos para concluir. Tiago, então qual é a sabedoria que vem de Deus? Porque até agora você só falou da sabedoria do maligno. A que vem de Deus, você só disse que tem que apresentar ela com humildade. Ele vai dizer, versos 17 e 18: mas a sabedoria que vem lá do alto, que vem de Deus, primeiramente ela é o quê? Pura, ou seja, verdadeira. Depois ela é pacífica. Depois ela é amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de frutos. É imparcial, ou seja, ele julga com justiça. Ele não vai, não, o Jacques está certo, porque o Jacques é meu amigo, o Neto aqui está errado. Mesmo o Jacques estando errado e o Neto estando certo, mas eu dou o veredito em favor do Jacques, porque o Jacques é meu amigo. Isso aí é parcial. Eu não posso ser parcial, eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que ouvir e julgar com justiça, com o que é reto. E ele diz que a sabedoria que vem do alto é isso, é pura, ou seja, verdadeira, e ela se manifesta como? De forma pacífica, amável, compreensiva, sabe compreender as pessoas. Ela é amável, ela sente compaixão, ela é cheia de misericórdia, tem misericórdia das pessoas, tanto dos irmãos da congregação, como do mundo que se perde, como daqueles que estão enganados. Ela sente misericórdia, sente compaixão, e ela é acompanhada de bons
frutos. Essa compaixão, essa misericórdia, esse amor, essa amabilidade, ela se manifesta através de frutos, ou seja, atitudes, de ação, do cuidado das pessoas. Você acha que um pregador, como os meninos estavam lá na praça ontem pregando, mandando o povo se arrepender, o traficante, o malfeitor, o bandido, o marginal, as prostitutas, as pessoas religiosas, dizendo que o povo que eles precisam se arrepender, você acha que eles estão pregando ódio? Isso é uma das principais manifestações de amor. Você ir para uma praça, então um monte de gente dizer, irmão, colocando tua vida em risco, pode o cara dar um tiro em você dali, se irritar, e você, as pessoas precisam se arrepender. Às vezes o cara prega meio enérgico e tudo, mas ele está pregando por misericórdia, compaixão daquelas vidas, não se perder. Você acha que você ir para a porta de um show gospel, para uma marcha para Jesus, entregar um folheto e dizer, o dízimo não é obrigatório, os dons de Deus não são negócio, não são mercadoria, a obra de Deus não é fonte de lucro, você acha que isso é falar para aquele povo? Você está irado, revoltado? Não, você está falando por misericórdia daquelas vidas que estão ali naquela marcha para Jesus, enganados nas mais diversas seitas evangélicas. Então ele está dizendo, irmão, que sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é verdadeira, né? É pacífica. É pacífico, o que depende de nós temos paz com todos. Paulo diz, o que depender de nós temos paz com todos. Porém, a paz se possível, mas a verdade é a qualquer preço. Aí nós não vamos deixar de pregar a verdade para poder ter paz, não. Quando depender de nós vamos ter paz com todo mundo. Mas a verdade está acima disso. Se por causa da verdade aí eu desperto guerra, aí não posso fazer nada. A verdade está acima de tudo. Então, essa é a verdadeira sabedoria que vem do alto. Sim. Ou seja, resumindo, não se apresenta sabedoria, não é falando palavras. Se apresenta com obras, com vida, amando as pessoas. Quando eu digo, cada um tem sua forma de amar, irmão. Mas como é que o irmão me ama se o irmão nunca falou comigo? Às vezes ele te ama mais do que os outros que te abraçam. Está preocupado, saber se você, sei lá, está preocupado com você. Mandar alguém saber, ele não vai. Pai, como é que está as coisas? Está tudo bem? Para poder ouvir e sondar se a pessoa está precisando de alguma coisa. Às vezes ele não vai, mas ele manda alguém perguntar, conversa com fulaninho, olha aí se está precisando de alguma coisa. Amável. Sabedoria que vem do alto, você tem que viver isso, irmão. Pacífica. E não ser aquele contendeiro. Compreensivo. Tem que ser compreensivo. Se colocar no lugar das pessoas, ter empatia. E ser cheio de misericórdia. Ter compaixão, misericórdia. Ser imparcial e ser sincero. E o fruto da justiça se semeia em paz para os pacificadores. Ou seja, esse versículo é tão complicado de entender. Mas que versículo complicado. Fruto da justiça semeia em paz. Aí você vai para outra tradução. Ora, a paz que semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que negócio, que tradução complicada é essa? Mas o que ele está dizendo aqui, depois de olhar em várias e várias traduções, que ele está dizendo o seguinte: que aquele que promove a paz, ele colhe frutos de justiça da parte de Deus para a vida dele. As pessoas que promovem a paz, eles sempre são recompensados por Deus. Ou aqueles que praticam a justiça, também vão colher frutos de pacificação, de paz para a vida deles. Então, essa sabedoria nós precisamos viver. Vamos plantar a paz, para nós colher aquilo que Deus, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Vamos fazer o que é justo. Porque se eu fizer o que é justo, eu também vou colher paz. Deus vai dar uma colheita de paz para a minha vida. Então, fica aqui esse ensinamento, as palavras de Tiago, onde muito provavelmente estava tendo problema naquela igreja e estava solucionando. E que fique aqui uma boa aplicação para a nossa vida cotidiana. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor.